Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do UPM. Eu quero conversar com vocês sobre um processo extremamente importante para o exame PMP e CAPM e que particularmente eu gosto muito desse processo, que eu tenho estudado muito ele a fundo, eu tenho lecionado muito sobre gerenciamento das aquisições, enfim. Esse processo de conduzir as aquisições, o objetivo dele envolve obtenção de resposta de vendedores, seleção de um vendedor e adjudicação de um contrato. Nós já conversamos sobre esse termo adjudicação, que para muitas pessoas soa como uma palavra nova, mas adjudicar significa confirmar, um determinado contrato, selecionar um determinado fornecedor em detrimento de outros. Então eu estou buscando por meio desse processo, primeiro, obter respostas de vendedores ou fornecedores. Saber quais são as propostas de trabalho deles. Outra coisa, selecionar a proposta A, B e C, qual que me atende melhor? Vou selecionar e aí depois eu vou adjudicar um contrato com este fornecedor selecionado. Esse é o objetivo do processo, conduzir as aquisições. Para isso, um conjunto de entradas e ferramentas e técnicas são sugeridas para poder trabalhar esse processo e o resultado natural, evidentemente, são vendedores selecionados, acordos que envolvem os contratos, no caso, junto a esses fornecedores. Esses são os principais resultados relativos a este processo. E vamos lá discutir um pouco sobre alguns assuntos, alguns aspectos mais importantes do processo que não foram já comentados em aulas anteriores, entre eles as entradas de propostas de vendedores. Para poder realizar esse trabalho de escolha, eu preciso receber essas propostas, eu preciso entrar em contato com os meus fornecedores, os meus prováveis vendedores, e receber as propostas de trabalhos deles. Isso vai ser entrado no meu processo. Portanto, as propostas dos vendedores preparadas em resposta a um pacote de documentos de aquisição formam um conjunto de informações básicas que será usado por um grupo de avaliação para selecionar um ou mais licitantes, no caso aqui vendedores, melhores qualificados para poder prestar aquele serviço. E eu estou aqui buscando não apenas selecionar a proposta mais barata, de menor custo para mim, mas sim aquela que vai me atender, aquela que vai atender as minhas necessidades técnicas, de qualidade, diversos aspectos que estão sendo considerados na seleção do fornecedor. O órgão de avaliação avalia cada proposta enviada de acordo com os critérios para a seleção de fontes e seleciona o vendedor que melhor pode atender os requisitos da organização compradora. Então esse é o propósito desse processo de receber essas propostas. Nós podemos buscar essas propostas, por exemplo, por meio de uma ferramenta técnica chamada de publicidade, que é uma comunicação com usuários atuais ou potenciais, no caso, de um produto, serviço ou resultado. As listas existentes de vendedores em potencial muitas vezes podem ser ampliadas com a colocação de anúncios em publicações de grande circulação, como em jornais selecionados ou em publicações comerciais especializadas. Olha, eu preciso achar determinados fornecedores. Onde que eu encontro essas pessoas? No mercado. Tá, e como é que eu chego? Como é que elas vão ficar sabendo que existe uma oportunidade dentro do meu projeto? Então eu posso publicar eventualmente isso em algum site, anúncios de jornal. Hoje não está usando muito isso, mas algum jornal específico, sei lá, Diário do Comércio, que é muito voltado para o comércio. E aí várias empresas do comércio, elas leem esse jornal, eu tenho acesso a essas informações. Então são maneiras, ou então Diário Oficial, que é público no caso, às vezes se eu sou um órgão público, eu tenho que publicar a oportunidade lá para que as pessoas saibam, para que eu dê publicidade àquela oportunidade que está ocorrendo para um projeto especificamente, ok? Reuniões com licitantes muitas vezes são conduzidas neste trabalho, eu vou chamar os vendedores ou licitantes, no caso, para poder participar de uma reunião, e essa reunião entre comprador e vendedores em potencial, antes do envio de propostas, pode acontecer que, no caso, eu estou falando aqui dessa reunião não apenas a reunião final, mas antes mesmo, até mesmo para a gente poder coletar informações junto aos vendedores sobre o desenvolvimento do produto ou serviço associado com aquele projeto especificamente. Então são usadas de alguma forma para assegurar que todos os licitantes potenciais tenham um entendimento claro e comum da aquisição e que nenhum licitante receba um tratamento preferencial aqui no caso. Então a gente tem que tentar
de alguma maneira, garantir uma certa isonomia de tratamento dos fornecedores ou dos vendedores aqui no caso. Como que eu garanto isso? Chamando todo mundo para uma conversa, dando condições iguais para que todos tenham acesso às mesmas informações, para que todos saibam que ninguém tem privilégios de umas informações em detrimento das outras, que poderiam, no caso, possibilitar que um elabore uma proposta melhor e assim ganhar a concorrência que está acontecendo. Então, uma reunião com licitantes ela tem essa finalidade, ok? O resultado do processo são vendedores selecionados, que são aqueles que foram considerados em um intervalo competitivo, com base no resultado da proposta ou avaliação da licitação que melhor pode atender às minhas necessidades, e a aprovação final de aquisições complexas de alto valor e alto risco, em geral, ela exige a aprovação do gerenciamento sênior da organização antes da adjudicação. O PMBOK ele enfatiza, que quando você tem que contratar algum serviço mais complexo, é importante que a gente envolva uma gerência sênior no processo de decisão. A gente apresente essas informações de forma que eles participem do processo de seleção, de forma com que eles sejam comunicados de como está sendo conduzido aquele processo e saibam que aquela realmente é a melhor decisão a ser tomada em relação ao fornecedor, que atende a diversos critérios que foram estipulados por meio da divulgação da oportunidade. Uma outra saída também do processo, nós chamamos aqui de acordos, um resultado do processo, que seria basicamente os contratos assinados entre as partes envolvidas. E esses contratos devem conter uma série de informações que vão possibilitar o quê? Proteger as partes, reduzir o risco do projeto. Esse é o objetivo de se estabelecer um contrato com terceiros. E aí vão ter informações lá sobre condições de trabalho, preço, informações técnicas, incentivos, penalidades, diversas informações que vão fazer com que as partes envolvidas estejam cientes do papel delas e que o não cumprimento dos papéis estabelecidos no contrato pode acarretar em consequências. Por outro lado, um cumprimento fiel e às vezes até antecipado pode eventualmente gerar benefícios para ambas as partes se ambas saírem ganhando neste processo. É isso então, pessoal. Este é o processo então de conduzir as aquisições e a gente se vê na próxima aula. Até mais!